Manda aí. Bora. Pode começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei onde vocês estão. Nós somos aqui da Semente de Ideias. Hoje aqui, né, a gente está para conversar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre alguns pilares importantes aqui para as questões ESG, como água, energia e resíduos, né? São os pontos que impactam diretamente aí o bolso, o meio ambiente das empresas, né? Então, para você conseguir ter um pouco mais de visibilidade e entender se dá para melhorar tudo isso, a gente propôs esse encontro aqui para poder trocar um pouco mais de experiência, poder chamar a atenção de vocês para alguns assuntos específicos. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem aqui para poder responder, que a gente recebeu quais são os maiores desperdícios invisíveis que uma empresa comete e como ela pode tratar isso. Bom, os desperdícios invisíveis são os que não aparecem nos relatórios, mas de algum jeito eles aparecem no dia a dia das operações e acabam drenando recursos da empresa. E esses recursos você pode entender da sua equipe. Enfim, um dos mais comuns é o consumo de energia, e então, uma iluminação ineficiente, né? A questão de ar-condicionado, que fica ligado e ventilando áreas que algumas das vezes são desnecessárias porque estão vazias. A questão de equipamentos que puxam bastante carga de energia, sem nenhum controle de automação, ou então que ficam ligados em stand-by, né, consumindo um pouquinho de energia. Outro ponto importante também é a gente lembrar do recurso natural da água, né? Existem vários vazamentos que acontecem de maneira ocultas e que são bem difíceis de serem identificados, então é importante questão de torneiras, questão de vasos sanitários mais eficientes, irrigação é, mais precisa, então tudo isso conta bastante, principalmente quando tudo isso é alinhado ao comportamento humano, né? Então, já presenciei algumas pessoas utilizando torneiras nos banheiros de maneira que não seria para fazer uma higiene pessoal, mas sim outro tipo de higiene, como limpar óculos ou limpar garrafas. Então, isso acaba consumindo muito mais energia por uma questão comportamental. A questão de materiais que são escolhidos para você poder construir o seu escritório, construir suas operações e poder operar. Então, a fazer a análise de ciclo de vida dos materiais que são utilizados é importante para você garantir o melhor custo-benefício ao longo do tempo, né? A questão também de embalagens em excessos, que gera muito resíduos, ou seus transportes entre suas operações ou seus transportes logísticos, se não tiver muita análise, muitos critérios sendo analisados, você pode fazer, de repente, uma rota errada e manter essa rota errada sempre porque culturalmente sempre foi assim e sempre deu certo. Então, acho que é importante tudo isso ser mapeado, porque isso de algum jeito acaba gerando custos financeiros, impacto ambiental e, claro, baixa eficiência operacional. Então, isso hoje em dia não combina mais com empresas que buscam um SG de verdade, né? Principalmente porque, como eu disse, sempre foi assim, então mantém do jeito que está, porque está funcionando. Então, para vocês terem um rápido resumo na cabeça, pensem em consumos de energia passivo. Então, onde você está perdendo energia, onde você vem consumindo energia. Sei lá, você passa ali em alguns escritórios de sábado para domingo, 1 da manhã, toda a iluminação acesa. Será que está todo mundo trabalhando mesmo? Será que não é um ajuste de iluminação para deixar um pouco mais eficiente? Então, esse tipo de consumo de energia passivo acaba trazendo bastante ineficiência para as operações. E aí eu já queria emendar aqui a segunda pergunta, se é possível implementar ações de eficiência ambiental sem grandes investimentos. O que você acha, Luísa? Obrigada, Daniel. Sem dúvida, eu acho que tá muito associado ao que você já bem mencionou, né? Acho que o primeiro passo, sem dúvidas, quando a gente fala de eficiência dentro das operações, é, é a mudança comportamental, né? Então a gente vê muito esse padrão de desperdício, principalmente quando a gente fala de operações, às vezes quando são até certificadas com selos de sustentabilidade.
Muitas vezes os usuários nem sabem que aquela edificação ela é certificada e que passa pela atribuição desse usuário o compromisso de contribuir para aquela eficiência. Ou às vezes eles acham que por ser certificada e por ser altamente eficiente, eles simplesmente não precisam fazer nada. A gente conhece cases, por exemplo, de prédios, né, na Faria Lima, em que os usuários, prédios certificados, LEED, né, que os usuários simplesmente largavam todos os computadores ligados 24 horas por dia, ou seja, eles iam embora e deixavam os computadores ligados. E uma simples ação de proceder com uma auditoria energética, por exemplo, identificou que isso era um dos grandes gargalos desse edifício. Né? Então, a mudança do usuário de fazer com que ele começasse a desligar esses equipamentos à noite, na hora em que não estavam sendo utilizados, isso trouxe, né, reverteu num ganho energético muito grande. Ou seja, não necessitou de nenhuma ação complementar do ponto de vista de tecnologias, né? Então, isso passa muito pela mudança do comportamento, seja pelo consumo de água, pelo consumo de energia, pela gestão e geração de resíduos é, como ajustes operacionais, né, revisar rotinas de limpeza, desligar esses equipamentos ociosos, ajustar termostatos, enfim. Então, são muitas ações que praticamente não têm custo nenhum e que podem trazer um retorno muito rápido. Por exemplo, como negociar tarifas de energia, reconfigurar horários de operação, é, implementar ações adequadas e educação ambiental para a gestão de resíduos, né? Então, às vezes as pessoas pensam que eficiência energética, a primeira coisa que vem na cabeça é vamos instalar painéis fotovoltaicos, vamos pensar em geração de energia renovável. Mas não tem nada de sustentável, não tem nada de eficiente em você querer suprir a sua demanda, que é completamente ineficiente com painéis com painéis fotovoltaicos. Primeiro você trabalha em reduzir a sua demanda e aí sim, né, aquilo que você efetivamente vai demandar de forma mais eficiente possível, você vai complementar e vai demandar e vai contratar serviços de geração de energia renovável, por exemplo, né? E aí isso passa por outros campos como água, resíduos e tudo mais. Então, acho que palavras-chave aí para essa resposta. Baixo investimento, ajustes operacionais, mudança de cultura, mudança de padrão, dos usuários, para visando aí redução de consumo, então trabalhar campanhas internas, consumo consciente, educação ambiental, reestruturação de equipes, reeducação de equipes, perdão. Isso tudo, né, basicamente não tem custo nenhum associado e pode trazer de fato um benefício muito grande. E aí depois a gente pensa em ações que efetivamente implementem ou agreguem novas tecnologias e grandes investimentos. E por fim, então, eu gostaria de emendar esse raciocínio, já passando a bola para o Edu também, fazendo uma pergunta para ele, se a gente consegue, então, como que a gente consegue conectar a redução do desperdício com as estratégias ESG das empresas. Deixa eu desconectar do mundo. Obrigado, Luísa, Daniel, Paulo. Então, na verdade, eu acho que vocês já falaram bastante assim sobre o assunto, né? Eu acho que o grande pilar ali que vai reger tudo isso é justamente a parte de governança corporativa, né? Porque é na governança que a gente vai colocar ali, enfim, todas as políticas, e essas políticas também incluem, né, políticas, por exemplo, de desperdício, né? Não só a parte social, né, que a gente costuma trabalhar mais nesse tipo de política, mas também colocar política como que as pessoas devem operar, né, por exemplo, dentro da edificação ou nas suas atividades diárias. Então, como que a pessoa pode, né, que nem você falou, por exemplo, deu um bom exemplo ali dos computadores. O pessoal vai lá, trabalha, deixa tudo ligado, né? Isso aí às vezes corresponde até 20% ali do consumo de energia ali do empreendimento ali mensal. O simples fato de desligar,
né, você já tem essa parte. Então, se você tiver políticas, né, de governança tratando esses assuntos, você consegue já ter reduções expressivas. Então, eu diria que são né, a governança, né, as políticas dentro da governança, né, que isso tem que ser bem discutido dentro da empresa, tópico a tópico, e, né, para a gente saber de fato quais são as políticas, o que deve ser escrito, a gente tem que dar um passo atrás sempre e desenvolver indicadores. Porque se você não mede, se você não tem métrica, você está no escuro, na verdade, né? Essa é a verdade. Então você precisa construir, né? Seja de carbono, as suas emissões, você fazer anualmente um inventário de carbono, energia, não é só pagar a conta de luz, né? Pagar a conta de energia, mas é você planilhar isso, você entender, né, o seu consumo, se você tiver medidores individualizados ou submedidores dentro do escritório para você saber se você está consumindo mais energia, sei lá, no ar-condicionado, na iluminação, alguma outra coisa, algum outro consumo mais expressivo que você tenha, são gargalos que você consegue verificar, né, nessas mensurações para saber, olha, eu preciso reduzir mais aqui, menos ali. Mesma coisa com água, enfim, eu acho que até a parte social, acho que com tudo, se você não tem métrica, você não consegue de fato avaliar para daí transformar sim isso em governanças corporativas, ou em políticas, né, da empresa dentro da parte de governança, e aí com isso sim você consegue fazer você consegue, né, além com esse monitoramento, você consegue reduzir, né, esses desperdícios, vamos dizer assim, mais expressivos, né? Então, eu acredito que elas estão super alinhados, né? Por isso que o E, o S e o G, eles são três pilares, mas eles estão muito juntos ali, vamos dizer assim, a governança que vai reger todos eles, isso daí não deixa o pilar ambiental, né, de fora, né, com toda essa parte de energia e tudo mais, porque às vezes a gente está falando de coisa, é só energia, é só água, só isso, só aquilo, mas isso também está na estratégia da empresa, por exemplo, de lucratividade, né? Porque assim, às vezes você consegue melhorar o desempenho financeiro da empresa, reduzindo alguns custos que você, né, que nem, por exemplo, que você está desperdiçando, né? Que nem a gente está falando, beleza, da conta de água e luz, que talvez são os mais tangíveis, mas tem também os mais difíceis de serem mensurados, quando, por exemplo, se a gente passar, por exemplo, para a parte social, que é a parte de qualidade ambiental interna. E aí sim a gente passa para a parte de conforto, ruído, né, qualidade do ar, qualidade da água, que daí é uma outra esfera que também vai impactar na produtividade do funcionário, vai impactar ali no desempenho dele, né? Tem as questões do absenteísmo, presenteísmo, enfim, mas tudo isso vai impactar indiretamente, né? Na verdade, diretamente, mas de uma forma que você não vai conseguir mensurar tão fácil como uma conta de água e energia, mas vai também trazer um impacto para sua empresa, né? Então, eu acredito que a primeira coisa é criar esses indicadores. Com esses indicadores, você fazer esse monitoramento, você entender onde estão seus gargalos, você entender onde de fato o que está acontecendo dentro da empresa, em todas essas questões, e aí sim você transformar isso, né, em políticas, né, dentro da parte de governança corporativa, e aí, obviamente, nunca parar de medir, né? Porque uma vez que você para de medir, você fica no escuro de novo. Então você tem que continuar, né? É uma coisa, é cíclico, né? Então você mensura e você revisa as políticas ano a ano, né? Mês a mês você vai fazendo esse trabalho, né? E aí agora, assim, né? Até queria ver com o Daniel, na verdade, né? Porque assim, a gente pensa muito em tecnologia e mudança cultural, né? Aqui a gente está falando das duas coisas. A Luísa até tocou num ponto interessante sobre tecnologia, né? Muitas coisas a gente não precisa ter tecnologias, né? Caras, né? Enfim, para você trazer um bom desempenho para o escritório. Às vezes, com estratégias passivas você já resolve, outros tipos de estratégias você já resolve tudo. Aqui a gente está falando muito de mudança cultural, que é essa parte também de desligar ou não desligar os computadores quando vai embora e tal, etc. E aí eu queria perguntar para o Daniel, né? O que tem que vir primeiro, a tecnologia ou a mudança cultural? O que é mais importante? Ou as duas têm que vir alinhadas? Enfim, eu queria saber um pouquinho mais de você. Aliás, para o Paulo, né, Paulo?
para o Paulo falar essa parte da tecnologia e mudança cultural. Exatamente, Edu. Tudo que a gente falou até agora, né? Na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Se fala bastante em tecnologia, em sistemas, em controles e tal, mas assim, quem vai deixar de lavar a garrafa na torneira do banheiro, como o Daniel citou, é uma pessoa, né? Quem vai desligar a luz para o prédio não ficar com a energia sendo consumida sem ninguém estar nos andares, como a Luísa citou, é uma pessoa, né? Quem vai criar políticas e processos para melhorar procedimentos de produção ou qualquer outro tipo de atividade dentro da empresa são pessoas, né? Então, assim, toda a instrumentação da sustentabilidade e do ESG dentro das empresas depende essencialmente das pessoas estarem convencidas de que isso realmente vai não só apoiar a empresa do ponto de vista estratégico e financeiro, comercial, mas também isso vai ter um ganho de melhoria na qualidade de vida dela, na qualidade de relações dela, tanto dentro da empresa quanto fora. Vou contar uma historinha rápida. Eu coordenei um processo em uma grande empresa multinacional de alimentação, uma época, que foi um projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Basicamente, tinha 4 eixos: empregabilidade, apoio à gestão pública, também tinha um eixo de educação voltado efetivamente para a formação de consciência nesse sentido, e também tinha um social, né, de apoio a entidades ligadas a pessoas com deficiência que faziam um trabalho já prévio, né? E muito interessante que um dos eixos, que é a empregabilidade, nós tínhamos um workshop de pessoas com deficiência que já trabalhavam dentro de empresas, que falavam para equipes de trabalho de outras empresas que eram parceiras desse projeto. E foi muito interessante. Tem um episódio de uma pessoa que tinha um problema de locomoção, né, tinha um problema de mobilidade, que foi adquirida a partir de uma doença. Quando ela já estava nessa empresa que ela trabalhava, ela teve que se ausentar durante quase 2 anos. A empresa garantiu o emprego dela, deu suporte tudo do ponto de vista médico, e quando ela voltou, ela foi realocada. A empresa realmente segurou o emprego dela e ela foi realocada numa outra função que ela conseguia efetivamente atuar, apesar da deficiência dela. Ela tinha um problema muscular que foi provocado pela doença, que reduziu o volume de músculos de uma das pernas. Então, o que aconteceu? Ela foi realocada numa outra localidade, e a maior dificuldade que ela teve nessa readaptação não foi equipamento, não foi estrutura da empresa, não foi política da empresa, porque isso tudo existia, e ela utilizou isso para essa readaptação. A maior dificuldade dela foram as equipes com que ela trabalhou, porque as pessoas começavam a questionar se ela ia ter condições de subir uma escada, de carregar um objeto, um peso. Ou seja, há na essência da sociedade brasileira uma resistência muito grande nessa questão, porque a gente não é educado a estudar com pessoas com deficiência e se adaptar a esse contexto, não é educado a conviver socialmente com isso. Então, dentro desse contexto, a cultura da empresa é que vai, muitas vezes, moldar a ação prática relacionada às questões de sustentabilidade e ESG, né? Então, você tem que fazer um olhar, enquanto empresa, anterior até às atividades da empresa, e saber quem é aquele universo, de quais são os seus valores e quais são as suas práticas, porque muitas vezes a implementação de qualquer redução de consumo e otimização de processo, ela esbarra efetivamente nesse tipo de cultura que as pessoas não trazem, porque não estão familiarizadas com esse tipo de situação nas suas próprias casas, né? Então, a partir dessa ideia, assim, que está exposta nesse caso que eu contei, é importante que, obviamente, toda a tecnologia necessária para implementar ela seja colocada, mas, paralelamente, a cultura, a formação em vias de transformar essa cultura dentro da empresa, olhando a sustentabilidade e o meio ambiente, o social e a governança, precisa ser paralelo a essa implementação técnica que melhora a condição das pessoas, porque senão você não consegue
estabelecer parâmetros reais e nem resultados efetivos para cada uma das coisas. E um dado importantíssimo, né, um divisor de águas nesse processo é o papel da liderança, né? A liderança transforma essa cultura pelo exemplo. Quando ela pratica o que ela prega, quando ela comunica com transparência, quando ela se envolve ativamente nos projetos ligados à sustentabilidade ESG dentro das companhias, quando ela toma decisões responsáveis, por exemplo, em relação à contratação de fornecedores que estejam ou não afinados com o cuidado com o meio ambiente, com a inclusão social, com a questão da responsabilidade social, né? Quando ela valoriza e reconhece boas práticas internas que já são desenvolvidas por qualquer setor da empresa, né? Quando ela estimula a escutativa de colaboradores. Então, a liderança tem muito de participação na construção desse processo, né? Apoiar a diversidade e inclusão, quanto mais gente diferente em termos culturais, em termos sociais, em termos regionais, em termos até étnicos, você vai ter uma melhora dos processos, uma melhora, um processo de produção, um processo de definição, um processo comercial ainda mais rico. Então, todos esses processos técnicos, eles precisam estar permeados com a questão da mudança de cultura, que parte essencialmente da liderança, como exemplo de capacitação, de formação, usando tecnologia também para isso, né? Usando todos os recursos de comunicação interna, intranet, e-mail marketing, qualquer outro instrumento que é possível você utilizar hoje em dia para ir formando essa cultura e entendendo muito bem, né? Qual é a cultura que o empregado, o funcionário, o colaborador traz da rua, da sua casa, do seu grupo social e como aquilo vai ser transformado dentro dos valores da cultura e do pensamento da liderança e da empresa como um todo. E para dar uma encerrada aqui, eu queria fazer só uma manifestação em relação ao tipo de mentalidade sustentável que a gente precisa cultivar nas empresas e que gera diretamente uma adoção consciente de preceitos da sustentabilidade e do ESG, com um texto rápido aqui que diz o seguinte: a formação de uma mentalidade promissora exige, como diria Nietzsche, a superação de valores herdados e a criação de novos sentidos para a existência, centrados na responsabilidade. Heidegger, por exemplo, nos lembra que habitar o mundo é cuidar, e só ao reconhecer o ser como coabitante do mundo e não dominador, podemos agir sustentavelmente. Platão, inclusive, por sua vez, indica que a justa ação nasce do conhecimento do bem. Assim, uma mente desperta à verdade e ao cuidado com o ser gera práticas sustentáveis, não por obrigação, mas por consciência elevada do próprio papel no cosmos. Então, é esse tipo de pensamento, esse tipo de formação que a gente precisa cultivar quando a gente fala em transformação da cultura corporativa, olhando a sustentabilidade e o ESG, Eduardo. Obrigado, Paulo. E na verdade, eu gostei muito da citação do Platão. Bom, acho que alguém quer comentar mais alguma coisa em cima disso, senão acho que encerramos, né? Perfeito. É isso, muito bom. É isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui.